Muitos pregadores de nossos dias pregam apenas mensagens triunfalistas. E eu não sou contra mensagens triunfalistas, pois creio num Deus vencedor e que tem o prazer de dar a vitória para aqueles que nele confiam. Contudo, não podemos nos esquecer que Deus também deseja nos aperfeiçoar e que pode permitir algumas derrotas em nossas vidas para que possamos mais tarde alcançar vitórias maiores. Bom, estes pregadores de mensagens triunfalistas criam ilusões e alguns complexos na vida de muitas pessoas. Porque quando as pessoas não alcançam o que desejam, aí dizem para elas que elas não tiveram a fé necessária, ou que elas não oraram da maneira correta. E nem sempre isso é verdade. E a pessoa fica com a sensação de que ela é uma pessoa fraca espiritualmente. Pode ser que você esteja passando hoje por uma tempestade em sua vida. Todo crente pode passar por tempestades. E tempestades aqui significam momentos difíceis na vida. O próprio Salmo 23, verso 4, nos mostra que o vale da sombra da morte muitas vezes é um lugar que nós precisamos atravessar. Isaías 43 também fala que muitas vezes as águas virão contra nós, o fogo, mas algo nós podemos perceber nesses dois textos. Sempre há uma provisão de Deus para aqueles que nele creem. Você tem orado, tem crido na vitória, mas quem sabe nesse momento você está se sentindo fraco, está se sentindo derrotado. Eu quero hoje dizer para você, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, Deus vai mudar a sua sorte. Como é que eu vou saber se a situação que eu estou vivendo, ela é uma tempestade? Porque nem todo problema é tempestade. Você já pensou nisso? O que caracteriza uma tempestade? Toda tempestade nos leva a perder o controle da situação. Então, se eu tenho um problema, mas eu ainda estou no controle da situação, esse problema ainda não é uma tempestade. A tempestade ela é uma força maior do que a sua, que vem no sentido oposto àquele que você está fazendo. Veja que, se a gente olha no texto de Mateus, eles remaram, mas eles não conseguiram ir para frente. Essa é uma característica da tempestade. Você tenta nadar, mas você não sai do lugar. Você pode estar vivendo uma tempestade, né? Você está com um problema, qual você tenta resolver, mas não consegue. O barco que eles estavam era açoitado pelas águas. A tempestade ela nos fere com profundidade, ela machuca a alma. Aquelas águas batiam violentamente naquele barco. E assim a tempestade, muitas vezes, naquele problema, vem, bate violentamente e gera feridas em nossa alma. As ondas passavam por cima do barco. A tempestade ela é maior e mais forte do que a nossa capacidade para vencer. Nós ficamos sempre com a sensação de que somos pequenos demais diante do problema. A tempestade ela é devastadora, ela destrói tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos. Um barquinho, uma tempestade, ele é inundado pela água. A água invade todo o barco, assim é a nossa vida. Quando nós nos encontramos uma tempestade, né? As águas da vida invadem todo o nosso ser, atinge tudo que está dentro de nós, nos fere de uma maneira realmente indescritível. A tempestade tem a capacidade de levar o barco a pique, de conduzir nossa vida à derrota, nos faz perder o equilíbrio, a nossa vida começa a andar desequilibrada, acaba-se a harmonia no casamento, na relação com os filhos. Então precisa ver se os problemas que você tem enfrentado têm esse tipo de característica. E aí você pode não estou numa tempestade. Mas se você tem o controle ainda, se você não está tão ferido, se você não tem sentido tão pequeno dentro desse problema, porque você ainda não está numa tempestade.
Talvez você esteja se perguntando, por que Deus permite a tempestade? Bom, talvez algumas razões é para saber quem você é. Às vezes começamos a pensar de nós o que não somos. Pensamos de nós mais do que deveríamos. Por outro lado, Deus pode estar usando a tempestade para saber quem é Jesus na nossa vida. Existe muita gente na igreja que conhece Jesus superficialmente. Na tempestade, as pessoas têm a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus de uma forma experimental. Jó era um homem temente a Deus, mas foi na tempestade que ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Bom, Deus pode também estar permitindo a tempestade para aprimorar a sua fé. A tempestade, ela serve para aprimorar a nossa fé. Na primeira tempestade, Jesus disse para Pedro: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está dizendo que aqueles homens não tinham fé. Pedro, ele vivencia novamente uma outra tempestade. E nessa, Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro acreditava que realmente era Jesus que estava sobre as águas. E se Jesus estava andando sobre as águas, ele também poderia andar. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Entretanto, Pedro, depois de alguns passos, começa a afundar. Jesus diz para Pedro no final desse episódio: homem de pouca fé. Mas eu acredito que o Pedro, dessa tempestade, já tinha mais fé que da primeira, que estava apavorado com o barco ia virar, e agora ele ousou andar sobre as águas. E ele experimentou o que é andar sobre as águas. Coisa tremenda, né? A tempestade também serve para me aprimorar, a fim de que eu possa ajudar outros que se encontram na tempestade. Nós não temos que ter vergonha dos percalços de nossa vida. Devemos transformá-los em instrumentos para abençoar outros. O que vivenciamos de ruim pode ajudar outros a vencerem. Mas como vencer as tempestades? Bom, primeiro, não deixe o pavor dominar sua vida. No meio da tempestade, nós somos muitas vezes tomados pelo pavor. O pavor é aquele medo incontrolável, que nos leva ao desequilíbrio, à perda de um raciocínio. A pessoa que se encontra apavorada, ela pode ter ilusões, delírio. O pavor impede você de realizar coisas que normalmente você consegue realizar. O pavor nos leva a tomar atitudes erradas. Nas situações nós podemos ter medo, mas não podemos permitir que o pavor tome conta de nós. O medo, ele tem uma base racional. O medo muitas vezes nos leva até a tomar cuidado, mas o pavor não. O pavor nos leva a ver fantasmas e transforma em tempestade até mesmo um copo de água. Talvez você não está numa tempestade, mas você está tomado pelo pavor. Então, para que você então vença a tempestade, não se deixe dominar pelo pavor. Bom, uma segunda dica é: use o seu potencial até o seu limite máximo. É interessante, quando nós vemos o texto do barco, eles estavam remando. Eles não desistiram. Eles lutaram até onde eles podiam para manter aquele barco alinhado, para manter aquele barco em condições de navegar, para conseguirem chegar do outro lado do mar. Eles ficaram firmes, mesmo em meio à tempestade, fazendo o que eles podiam fazer. Então use o seu potencial até o limite máximo no meio dessa tempestade. Faça o que cabe a você. Não desista. Lute contra a tempestade. Permaneça firme no objetivo de alcançar outra margem. Eles poderiam até ter voltado e deixar que a tempestade os arrastasse de volta à margem ou virasse o barco, mas eles não desistiram de ir em direção ao objetivo que lhe tinha sido proposto.
Tenha fé. No meio da tempestade é necessário fé. Acredite que você pode vencer a tempestade. Lembre-se, Deus está ao seu lado. Lembre-se que Jesus está no barco da sua vida. O que você não pode fazer, Ele faz. Enquanto você usa o seu potencial até o máximo, Ele faz aquilo que você não consegue fazer. Ele acalma o mar. Ele é Deus. Ele é Deus sobre todo, sobre tudo. Entregue-se a Ele plenamente. Eu gostaria de finalizar dizendo para você que não é porque aceitamos Jesus que não haverá mais tempestade em nossas vidas. A presença de Jesus não significa ausência de tempestade, mas significa que você jamais irá naufragar. Seja qual for a tempestade, qual for sua origem, para Jesus não é nada. Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele pode parar a tempestade agora. Ele para a tempestade na hora que desejar. Jesus tem para você tempos de águas tranquilas, tempo de calmaria. Jesus está trabalhando na sua vida e não vai deixar o barco afundar. Pode confiar, Jesus vai trazer tempo de paz e refrigério para a sua vida. O mar vai se aquietar e você sentirá apenas o sopro suave do Espírito Santo. Deus te abençoe.